o tweet de Bolsonaro, comentando a morte, falando também que foi um gigante na luta pela liberdade, um farol para milhões de brasileiros, citando aí que ele foi um exemplo e os ensinamentos vão marcar para sempre. Queria a sua opinião sobre isso, Josias, inclusive falando dos atritos recentes entre o presidente, principalmente ali na falta de defesa, nas críticas que o Olavo sofria da ala militar do governo, né? Em relação ao relacionamento do Olavo de Carvalho com a filha, Heloísa, sempre foi um relacionamento conturbado, né? E eles, de fato, não se davam bem. Com o presidente, chama a atenção a diferença de tratamento, né? O presidente costuma negligenciar o luto provocado pela morte de brasileiros relevantes, né? Em todas as áreas, né? Na área cultural, ele desprezou recentemente a morte da cantora Elza Soares, já tinha desprezado a morte de outros artistas relevantes. Chama atenção a mudança de tratamento, né? Em relação ao Olavo de Carvalho, ele, na primeira hora, já rendeu as suas homenagens, né? A verdade é que o Olavo de Carvalho tornou a gestão do Bolsonaro muito mais complicada. Ele era um sujeito que era dado ao atrito, e ele, numa associação com os filhos do presidente, sobretudo o Carlos Bolsonaro, ele forneceu matéria-prima para a usina de crises que o Bolsonaro instalou no Palácio do Planalto. Então, o Olavo de Carvalho, de novo, insisto, numa associação, sobretudo com o Carlos Bolsonaro, derrubou ministros, inclusive, né? Derrubou o general Santos Cruz, que era um ministro palaciano, ele infernizou a vida do vice-presidente Hamilton Mourão, ele tinha uma pinimba com os militares, achava que o Bolsonaro dá atenção demasiada aos militares. Ele infernizou também a vida dos aliados do Bolsonaro no Congresso. Então, ele dificultava o relacionamento do presidente com o Congresso. Então, houve uma sucessão de crises que, na prática, tumultuaram o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, impedindo que ele tivesse uma relação harmoniosa com o legislativo. Bolsonaro acabou percebendo que, num regime presidencialista, a crise acaba tendo a cara do presidente. Com o mandato dele sob ameaça, ele se uniu ao Centrão, escanteou os bolsonaristas, de forma a contragosto, é preciso realçar, não gostaria de ter demitido os afilhados do Olavo de Carvalho, mas acabou demitindo. Então, a realidade do governo é hoje completamente diferente. Agora, o presidente ainda devota esta admiração pelo Olavo de Carvalho, embora eu tenha quase certeza que ele não leu os livros do Olavo de Carvalho. É mais influência dos filhos e as poucas conversas que teve com o guru da Virgínia. O Olavo de Carvalho costumava dizer que não teve mais do que 4 conversas com o Bolsonaro, e ele próprio dizia que o presidente não tinha o hábito da leitura e não devia ter lido os livros dele.